Ah, meus amigos, que bom que você veio. Chega junto aqui, vamos conversar um pouquinho que hoje tem coisa importante para falar, tá bom? Hoje eu quero falar um pouco sobre os nossos pecados, nossos erros, nossas tentações e principalmente aqueles pecados que a gente comete por um vício, por um mau costume, que são coisas que mesmo que você se arrependa, você confessa, depois você volta a cair de novo, porque é uma coisa que tá difícil ali de você lutar, né? E ó, já vou avisando que hoje eu tô gravando na cidade, então vai ficar passando carro aqui toda hora, né? É ruim, eu sei, mas não tem como, né? Muito bem, vamos lá falar, tá? Bom, seguinte, uma vez eu fui fazer uma confissão com o padre, né? Confessei lá um determinado pecado, né? E antes de dar a absolvição, ele deu um conselhozinho, conversou um pouquinho ali, né? Prosamos um pouquinho lá e ele falou assim, ó, meu filho, é o seguinte, o ser humano não foi feito para lutar contra pecado. O ser humano foi feito para amar a Deus. Olha a profundidade disso. E agora é sobre essa frase mesmo que eu vou desenvolver todo esse raciocínio aqui que eu quero que você me acompanhe, tá bom? Quando a gente encontra lá em cima da pia um copo de água suja e você quer beber água naquele copo. O que a gente quer fazer, a nossa natureza, nossa vontade é jogar aquela água suja toda fora, lavar esse copo, deixar ele limpinho, aí botar uma água limpinha nele e beber. E o que eu tenho entendido com as minhas observações aí é que parece que na natureza, no dia a dia, no nosso dia a dia, acaba não sendo assim. Você não consegue chegar lá e jogar aquela água suja fora. Às vezes o que você tem que fazer é deixar a água limpa caindo dentro daquele copo. E aí ele vai transbordando e vai jogando sujeira para fora, vai entrando água limpa. Demora, mas com o tempo aquela sujeirinha vai se diluindo, diluindo, até ficar bem fraquinha. E aí vai chegar uma hora que você vai conseguir jogar essa sujeira fora e lavar o copo. É. E eu tenho umas experiências que eu quero compartilhar com vocês de professor, né? Eu sou mais de 20 anos professor de escola, professor de música, né? E quando eu chego numa turma nova de escola, eu pergunto para eles as músicas que eles gostam de ouvir, que a molecada ouve. Minha Nossa Senhora, as coisas que esses meninos estão ouvindo, meu Deus do céu. Nossa Senhora, umas músicas horrorosas, não sei nem como é que chama de música, umas coisas cheias de palavrão, uns caras cantando desafinado, não dá nem pra dizer que aquilo é cantar. Nossa Senhora. E uma coisa que eu percebi é que se eu chego nessas crianças, nesses meninos, e falo para eles assim, a música que você ouve é ruim, para de ouvir essa porcaria, ele fica ofendido, ele não vai gostar de mim. Tá? Eu sei que ouvir aquele negócio está fazendo mal para ele, tá empobrecendo a cabeça dele, não, é ruim. Mas eu não posso chegar lá e dizer isso aí que você ouve é ruim, para de ouvir essa porcaria. Não dá. Eu tenho vontade, tenho muita vontade de falar isso. Às vezes eu até falo. Mas eu percebi que é mais eficiente eu chegar e mostrar música boa para eles. Então eu chego primeiro e converso, demonstro um certo interesse na música que eles ouvem, mas não é na música, não é? Porque eu não tenho interesse naquela música, eu tenho que ser sincero. O que eu demonstro é interesse nele, naquele aluno falando daquela música. E falou, ah, que legal, ah, e onde que você ouve isso? Ah, meu irmão ouve em casa, meu pai, os vizinhos, eu gosto, ah, toco, eu tenho no celular, eu escuto. Aí eles vão falando essas coisas e vão, né? E eu não faço cara feia, não. Aí eu escuto, falo com eles, falo um pouquinho sobre a música deles. Aí eu falo, agora eu quero mostrar umas outras músicas para vocês. Mas antes de mostrar, eu quero explicar umas coisas. Que daí eu venho a parte do professor explicar as coisas técnicas, né? A música é feita de som, né? Isso é coisa de aula, mas eu vou falar rapidinho para dar exemplo, tá? A música é feita de som. E para fazer música com o som, você precisa variar o som. E tem as 4 formas de variar o som, que a gente chama de propriedade de som, né? Que é altura, duração, intensidade e timbre. Bom, aí que eu faço? Eu vou lá, explico o que são essas coisas, depois pego um trechinho de música assim, do Beethoven, pego a Quinta Sinfonia do Beethoven, por exemplo, trechinho ali, coloco, né? Já é aquela música impactante, pá, 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 né? Todo mundo gosta disso aí, né? Todo mundo já escutou isso aí alguma vez, né? Só que eu mostro num trechinho um pouquinho maior, né? Não põe a música inteira, põe só um trechinho. E aí eu paro a música e falo com eles, olha, todas as coisas que a gente falou, como Beethoven usa aqui as alturas, como ele usa os sons curtos e longos, variando, para construir as frasezinhas musical bonitinho, como é que ele muda os timbres dos instrumentos de acordo com o momento da música, com o que ele quer passar ali, a intensidade dos sons vai variando, vai crescendo, decrescendo, ataca forte, fica fraquinho.
e eles vão ouvindo isso, e aí eu ponho de novo a música para eles prestar atenção nessas coisas. E depois eu falo, olha só, num pedacinho de música desse tamanho, Beethoven deu uma baita de uma aula para nós, né? E quanto mais variedades de som, de propriedade de som tem na música, mais rica a música é. E eu vou falando essas coisas para eles aos pouquinhos, devagarzinho. E não falo mal da música deles. Aos poucos eles vão vendo que aquela música que eles gostam é pobre dessas coisas, dessas propriedades do som, não tem tudo aquilo. Eles vão começando a ter mais vontade de ouvir música de qualidade. E a mesma coisa você pode fazer com a sua alimentação, com seus hábitos, vai colocando coisas boas sem ficar brigando com as coisas ruins. E aí essas coisas ruins vão diluindo no meio das coisas boas e aos poucos vai sumindo. Chega uma hora que você consegue limpar. Assim são os nossos maus pensamentos também. Como é ruim ter mau pensamento. Quando eu tenho mau pensamento, eu peço proteção de Deus, peço esse mau pensamento da minha cabeça, não quero pensar coisa ruim não. Mas aí, logo de cara, a gente tem que fazer alguma coisa, tá? Deus quer dar a bênção dele através de alguma ação nossa. Muitas vezes é assim. Então, o que nós vamos fazer para limpar os maus pensamentos? Não fica brigando com o mau pensamento, homem. Começa a pensar coisas boas. Você vai pensando em coisas boas, procura coisas bonitas para ver, para contemplar. Contempla a beleza das coisas. E aos poucos o pensamento ruim vai diluindo, ele vai sumindo aos poucos, ele não some de uma vez. Tá? Então, é mais importante você procurar o amor por Deus do que lutar contra aquele pecado. Ou seja, é mais importante você se concentrar no primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Concentra no amor a Deus. Quanto mais você amar a Deus, mais difícil vai ser de você se interessar pelo pecado. Eu vou também dar um outro exemplo muito importante, que é de quando eu era fumante. Faz muitos anos que eu parei de fumar, faz mais de 20 anos. Né? Sim, antes de eu começar a dar aula eu parei de fumar. E foi um momento assim importante da vida. Eu lutei contra o vício do cigarro por muitos anos. Fiquei tentando parar, mas nunca dava. Era muito difícil, era muito forte, era muito forte para mim o vício. É difícil lutar. Mas eu comecei a fazer o quê? Já que eu não posso parar, eu posso diminuir. Então a primeira coisa que eu fiz foi diminuir um pouquinho do cigarro. Fui diminuindo, né? O quanto dava, quanto eu conseguia diminuir. Depois, outro dia, eu conto melhor, né, sobre a minha luta com o cigarro, como é que eu parei, né, para ver se te ajuda, caso você conheça alguém fumante aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu comecei a fazer uns exercícios, né, comecei a fazer atividade física e melhorar a alimentação, essas coisas de bem-estar, de qualidade de vida. E um dia meu pai viu lá eu preocupado com essas coisas e falou assim, ué, pra que você fica cuidando de exercício, fazer exercício pro corpo, cuidando da alimentação, você fuma, grande coisa, não adianta nada. Eu não sei de onde veio, acho que o Espírito Santo iluminou ali, veio uma resposta automática que eu dei pra ele, que eu não pensei aquilo, mas saiu. Eu não pensei aquilo, mas saiu. E eu falei assim, olha pai, não é porque eu faço uma coisa errada que eu vou acabar com o resto da minha vida e destruir tudo, não. Já que eu não consigo parar com essa coisa ruim que eu faço, eu vou fazer tudo de bom que eu puder a mais aí. Pela primeira vez na minha vida eu ouvi meu pai mudar os olhos de lado e parar de falar, não tentou responder. Ele sempre quer dar uma última palavra, decidir, ele não deu. Bom, passou o tempo, né? Depois com o tempo demorou, tá? Mas eu realmente consegui parar de fumar. Mas o que eu percebi foi assim, que quando eu fui colocando hábitos saudáveis na minha vida, cada vez mais, ficou muito contrastante com o cigarro. Começou a ficar estranho demais para mim acender um cigarro. Depois que eu fiz corrida, que eu fiz as caminhadas, que eu fiz exercício, fiz um monte de coisa. Aí vou lá no fim do dia, acendo um cigarro, olho pro cigarro, nossa, isso não combina, né? É estranho. Fumava, mas comecei a me sentir estranho com o cigarro na mão. Né? De tanto eu colocar outras coisas boas na minha vida, aquela coisa ruim que era o cigarro começou a ficar esquisito, começou a ficar estranho e foi perdendo sentido para mim fumar. Daí para frente foi muito mais fácil eu parar. Né? E tô aqui há 20 anos depois, nunca mais fumei. Né?
Então, olha só como é que é a importância, né, de você estar buscando o primeiro mandamento. Tá? Ama a Deus, se esforça para o amor a Deus. E como é que a gente faz? É pela oração, meu filho. Faz oração. Reza, reza. Tem que rezar. Reza todo dia, reza várias vezes por dia. Não tem fé? Reza sem fé mesmo. A fé vai vir. Pede para Deus, me dá fé, que eu preciso rezar mais. Faz experiência, não acredita em mim? Faz experiência. Reza. No começo não vai ser nada, vai ser só a palavra saindo da sua boca. Mas vai fazendo essa experiência, vai rezando todo dia. Bom, e pede para Deus, me dê fé, quero ver se isso aí é verdade mesmo. Vai, me dê fé, eu quero fé. Mas assim, não é desafiando Deus não, é querendo mesmo. Você quer de coração melhorar a sua vida, começa a pedir, aí você vai começar a sentir. Bom, tive que parar e voltar. E agora o Joaquim saiu, mas ele está aqui do lado. Bom, esse negócio de amar a Deus, como é que eu faço para amar a Deus sobre todas as coisas? Eu nem estou vendo Deus, nem conheço Ele. Como é que eu faço, meu Deus do céu? Olha, é uma dificuldade que nós temos. Bom, e é para isso que nós estamos aqui, é para aprender a amar a Deus, né, Joaquim? Eu acho que essas criaturinhas tudo já faz isso natural, né? Eles nem precisam confessar. Coisa boa, né, Joaquim? Eu faço assim, eu ando com o meu terço no bolso. Sempre, eu não saio de casa sem botar o meu tercinho no bolso, tá? O terço é um objeto bento, tá, abençoado pelo padre. O padre, ele tem aquela coisa de sucessão apostólica. Então, o que ele liga na terra, liga no céu. Ah, isso aí foi determinado por Jesus Cristo. Bom, o terço é abençoado e ele é um sacramental. O sacramental é um objeto bento que te ajuda a se ligar a Deus, tá bom? Se você não é católico, se é de outra religião, procure alguma coisa que quando você encoste nessa coisa, você põe em mão, você se lembre de Deus imediatamente, tá? Você se lembre de se unir a Deus, tá? Procure algo assim e anda com isso no bolso. Um cartãozinho, uma foto de alguém, um papelzinho com alguma coisa escrita, você plastifica, alguma coisa. Pense em algo assim. O salmo que você mais gosta, minha avó era crente, né? Ela gostava do Salmo 91 da Bíblia crente. 91. Né, que é o 90 da nossa Bíblia, né? E ela andava com aquela Bíblia lá. Se você gosta de um salmo, escreve ele num papelzinho, escreve pequenininho mesmo, não precisa nem, você já sabe de cor, né? Você não vai nem precisar ler, pra você ter ele, faz uma coisa que você gosta, tá bom? Eu ando com o meu tercinho, tá? Além de rezar o terço, tá? Eu também tenho ele como um objeto de devoção. O Padre Christian falou assim, se você estiver numa situação desesperadora, se estiver precisando de um auxílio, tá com o terço no bolso, põe a mão no bolso, segura o terço, você vai estar segurando nas mãos de Nossa Senhora. Se eu estou no desespero, segura o terço, Nossa Senhora, segura minha mão, por favor, me guia. E olha, dá certo. É pedir com fé mesmo, com coração. Bom? Ninguém nesse mundo amou mais a Deus do que Nossa Senhora. Por isso que ele escolheu ela para ser mãe do filho dele. Tá? Então, amar a Deus como ela o amou, eu não sei se nós conseguimos. Possível é, porque ela era um ser humano que nem nós. Mas é bem difícil, porque nós temos muita distração, muita coisa para preocupar na vida. E ela dedicou a vida dela inteiramente a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Quantas vezes na sua vida você falou, eis-me aqui, Senhor, me usa como teu instrumento? Você consegue fazer isso? O terço, é claro que eu uso o terço para rezar, né? Para contar as bolinhas que rezar, as Ave Marias, Pai Nosso, fazer os mistérios, meditação dos mistérios, são uma coisa maravilhosa. Isso é muito bom, rezar o terço. Você reza o terço todo dia, é muito bom pra gente, muito bom mesmo. Só quem reza é que sabe. Então o que eu faço? Eu quero aprender a amar a Deus. Mais importante do que lutar contra o meu pecado, que eu estou caindo toda hora. Então eu seguro aqui no meu terço. Se eu estou com aquele tempo bom disponível, eu rezo o terço. Mas o principal lá nas intenções, eu peço, Nossa Senhora, minha mãezinha querida, me ensina a amar a Deus como a Senhora amou. Me ensina a amar o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero amá-lo. Eu quero amar e eu quero que este amor seja mais forte que tudo na minha vida. Que tudo na minha vida seja orientado por esse amor que a Senhora tem por Ele. Por Deus, por nosso Pai, por seu Filho Jesus Cristo, por nosso Senhor. E pede isso sempre. Pede isso todo dia. Aos poucos você vai recebendo. Se você tiver um ouvido bem ligado, carro a gente até aguenta, mas moto não dá não.
Aos poucos você vai ouvindo. Se você tiver com seus ouvidos ligados, não estou falando só desse ouvido aqui de escutar sons, não, tá? Mas com todos os seus sentidos bem apurados, você prestar bastante atenção, a resposta está vindo. Uma das respostas que me veio foi assim: ame todas as pessoas que você conhece. Começa pela sua família, começa dentro de casa, começa com a tua esposa, começa com o teu filho, tua filha, começa com a tua mãe. Você tem sua mãe, sua mãe não está mais aqui conosco, mas ela está viva sim, senhor, tá? Ela só não está aqui na terra. Comece com essa devoção de amor que você tem por ela, pelo seu pai, pelos seus avós. Eles podem te ouvir. Diga, eu te amo. Tá bom? Declare seu amor. Começa. Aliás, o amor não está só na palavra, né? Não adianta falar eu te amo. Muita gente que eu conheço que ama mais que todo mundo nunca falou um eu te amo na vida. Tá? Então não é aí, não é só a palavra. Então, com tudo isso que eu estou falando para você, é que é mais importante amar a Deus do que ficar lutando contra o pecado. Deus não gostaria que a gente pecasse, mas Ele sabe que a gente vai pecar. Ele sabe que Ele fez a gente com essa condição, com essa fraqueza. Né? E o que Ele não é que Ele está preocupado em a gente não pecar. Claro que não posso falar por Deus, tá? Estou falando o que eu entendo. Não é que Ele não está preocupado a gente não pecar. O que Ele quer mesmo é que a gente não afunde no pecado e deixe de ir na direção dele. Porque pecador nós somos. Bom, se você conseguir ainda nessa vida aqui na terra, tirar todos os pecados da sua vida, superar tudo, se arrepender de tudo, conseguir o perdão de tudo. Conseguir perdão de tudo não é difícil, tá? Deus perdoa fácil. Ele perdoa 70 vezes 7. Bom? Mas se você conseguir eliminar todo o pecado da sua vida e não ter mais nenhum pensamentinho ruim nem nada, e ter um amor total, desobediência a todos, tudo certinho, você provavelmente vai morrer e vai direto pro céu. Mas se você é que nem eu, que peca também, que não consegue se livrar de tudo, consegue perdão de Deus, você antes de ir pro céu, provavelmente você vai ter que dar um pulinho lá no purgatório para dar uma lavadinha na sua alma, para você ficar limpinho. Mas comece a experimentar um amor, e eu ainda vou falar em outros vídeos, especialmente só sobre amor mesmo, pra gente entender um pouquinho mais o que é esse negócio de ser raio, de ser amor aí, bom? Mas começa amando as pessoas, ama, coloca o amor na frente, tá bom? Tá bravo com a sua mulher? Tudo bem, você discute o que precisa discutir, mas põe o amor na frente, porque senão aquela discussão, aquela briga não vai ter sentido, não vai ser pra nada, vai ser só pra continuar na mesma revolta ali, só vai afundar. Não, põe o amor na frente. Eu tô bravo com você, vou ter que brigar com você, mas o amor tá na frente. E é ele que dá sentido para essa briga, senão ela não tem por que existir. Eu quero brigar para arrumar isso aqui, tá? Senão a sua briga vai ser uma coisa que vai te empurrar para baixo. E agora, já chegando no fim, como eu falei de empurrar para baixo, eu quero comparar nós, homens, com um helicóptero. Um helicóptero, é verdade, olha só. Vamos imaginar um helicóptero só que sobe e desce. Não vou nem falar dele ir para lá e para cá, tá bom? Ele sobe e desce. O que faz o helicóptero subir são aquela hélice grandona que tem em cima. Tá? Aquilo lá que tem em cima do helicóptero, aquela hélice, tá? Aquilo lá não é hélice, aquilo lá é asa, tá? Vocês não sabem, tá? Aquilo lá se chama asa rotativa, tá? Ela tem formato de asa mesmo e ela gira, forma tração com o ar e gera propulsão. E aí o helicóptero sobe, tá? E se o helicóptero precisa descer, ele não tem uma hélice embaixo dele para puxar ele para baixo. O que empurra o helicóptero para baixo é a gravidade. Tá? Ele é pesado. A gravidade empurra ele para baixo. Bom, nós também somos pesados e a gravidade empurra a gente para baixo. Mas agora eu quero falar do nosso pecado. Tá? O pecado é o chão, né? É o que tem embaixo. A tentação é a força da gravidade que está empurrando a gente para baixo. E as hélices, as asas rotativas do helicóptero girando, puxando ele, fazendo a propulsão, levando ele para cima, são a nossa oração. Tá? Quanto mais forte a sua oração, mais forte a atração daquelas hélices que vai levar o helicóptero para cima, em direção ao céu, que vai te levar em direção a Deus. Tá? E a gasolina para fazer esse motor girar é a sua fé, abençoado. É a sua fé, meu irmão. Tá? Se for fé boa, fé forte, fé de qualidade, rende mais e o motor fica mais forte. Então, se abastece seu carro com gasolina ruim, vai durar pouco, não é mesmo? Tá? O helicóptero lá é verdade também, tá? Tem gasolina boa, gasolina de qualidade. Tá? Então, a sua fé tem que ser fé boa, fé de qualidade. Você vai trabalhar nessa fé também na oração, pedindo para Deus, para Nossa Senhora aumentar a sua fé. Tá bom? A fé é um mistério. A gente vai falar sobre fé em outro vídeo. Tá?
Mas a fé é a gasolina que move essa hélice, que é a oração. Bom, se você lutar contra o pecado, você imagina um helicóptero tentando sair do chão sem a hélice girando. Fazendo força para levar. Não dá, pô. Tem que ter a hélice girando. Bom, é a mesma coisa. Não vai lutar contra o pecado. Em vez disso, entra na oração e reza, pede para Deus se aproximar de você e procura. Quero amar ao Senhor, quero amar ao Senhor. Isso é a sua hélice que está girando, que está girando, que está girando. Bom, se você não tem essa oração, às vezes, na vida real, a gente que nem esse helicóptero, a gente vai ficar assim, né? Sobe e desce. Tá? Às vezes a gente consegue subir bastante, aí vem aquela tentação, te empurra, você cai lá para baixo, aí sobe de novo. Agora, uma pessoa que não tem a oração, que não tem essa vontade de amar a Deus, ela só cai e pau! Acabou, vai pro chão. Já era, destruiu. Aí construir, reformar esse helicóptero para ele voltar a voar é difícil. É possível? Mas é bem difícil, tá bom? É bem difícil, tá? Mas nós não vamos afundar em pecado, não. Nem eu, nem você, tá? Nós vamos pecar, vamos cair. Vamos cair muitas vezes. Mas levanta, levanta e reza. Reza. Pede força para Deus, tá? Levante esse seu helicóptero aí e vamos subir, vamos pro céu, tá bom? E é isso aí, minha gente. Espero que essa reflexão toda tenha feito bem para você, como fez bem para mim e até pro Joaquim, né, Joaquim? Depois tem uma história importante com o gato que eu quero contar para vocês também. Mas aí já não é com ele, é com outro que tá ali. Tá bom, minha gente? Grande abraço para você. Tudo de bom na sua vida. Deus te abençoe. Nosso Senhor te abençoe. Paz e bem, meus irmãos. Vamos lá.